Querido irmão e amigo, com alegria, a Igreja Batista Nacional Água Viva, com sede em Florianópolis, Santa Catarina, alcança o seu lar, sua vida novamente. A nossa gratidão a Deus por mais este momento que Ele nos concede juntos. Houve salvação na terra antes de Jesus Cristo morrer na cruz? É uma pergunta que faço e vamos tentar responder. Desejo ler os textos de Hebreus capítulo 10, versículo 4, que diz: porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Creio que todos nós já tivemos esta dúvida. Como as pessoas se salvaram no Velho Testamento sem Jesus Cristo, o Filho? Especialmente porque a Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus Cristo, como declara Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12. Primeiro, é importante sabermos que o homem sempre foi pecador, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Nunca alguém poderia ter se salvado sozinho sem a ajuda de Deus. O que ocorre é que a salvação no Velho Testamento foi ministrada debaixo da administração do rigor da lei. Quando Cristo veio, ele realizou a lei, concretizou, ele consumou a lei e agora tudo passou diretamente a ele. Há alguns crentes que pensam que as grandes figuras do Antigo Testamento eram salvas simplesmente por serem de origem judaica. De fato, há uma promessa de Deus em Levítico neste sentido, mas não garante a salvação de todos. Tem uma condicional para ser salvo. Observe: em herança possuireis a sua terra, e eu vos-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levíticos capítulo 20, versículo 24 e o 26. Há judeu que se orgulha crendo na salvação de todos, pois acreditam que as promessas de Deus a Israel foram dadas de forma coletiva. Isto é, incluindo a todos e cada um dos descendentes de Abraão. Mas observem que a promessa inclui isto:
ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Observaram? Ser-me-eis santos. São milhares pelo mundo afora de judeus e filhos de judeus que se apostataram de Deus, servindo a diversos deuses e arrogam que são ecléticos e ainda com prazer falam isso e não vivem uma vida de retidão, de santidade exclusiva a Deus. Então, estão pisando literalmente no texto de Levíticos 20, o 24 e 26, achando que todos serão salvos independente de qualquer coisa. O texto lido em Hebreus revela claramente que o sistema sacrificial, ou seja, de sacrificar animais no Velho Testamento, não tirava o pecado do pecador que ia diante do sacerdote com sua oferta, mas apontava para o dia em que o Filho de Deus, Jesus Cristo, derramaria seu sangue para perdoar definitivamente o pecado do ser humano. Vamos entender uma coisa. Antes de Moisés, nenhuma escritura existia para a humanidade, mas Deus, desde o jardim do Éden, já havia se manifestado ao homem que fizera Adão e Eva, e ali lhes deu mandamento que deveria observar. Ao não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, estava servindo absolutamente a Deus em obediência, estavam em santidade total. Como Enoque foi diferentemente em sua geração, Noé em sua geração, bem, era que Deus estava presente, agindo nos corações, e eles conseguiam perceber e conceber em suas vidas essa maravilha que é conhecer Deus. Para eles, Deus era real e presente diariamente. Mas uma coisa é certa, a condição para a salvação sempre foi a fé em todas as gerações humanas. Exemplo, diz o texto de Gênesis 15, versículo 6, que Abraão creu em Deus e que isso foi suficientemente para Deus imputar-lhe isto por justiça. Paulo depois confirma isso em Romanos 4, 3 ao 8, que desejo ler. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado por justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O que mudou através das gerações do Velho Testamento aos dias de hoje foi o conteúdo da fé do crente.
a exigência de Deus sobre o alvo da fé se baseia na quantidade de revelação que ele deu até determinado momento à humanidade. A isto se chama revelação progressiva. Abraão creu em Deus de acordo com as promessas e novas revelações a ele dadas por Deus. Leia depois do capítulo 12 até o capítulo 15, você vai conhecer um pouco da história da fé, da vida de Abraão. Mas vem uma pergunta também. E quanto aos crentes nos dias de Cristo, antes da cruz e ressurreição, criam em quê? Creio que os discípulos e os ouvintes de Jesus, evidentemente, não entendiam por completo que a morte de Cristo na cruz seria em favor dos seus pecados. Imagino o que passou na cabeça deles quando faz essa declaração. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos estavam ainda sem entender nada e confusos, que a reação de Pedro foi imediata. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isto acontecerá. Mateus 16, 22. É claro que Pedro e os outros discípulos não sabiam toda a verdade, mas mesmo assim foram salvos, pois creram que Deus era Senhor e eles seguiram Jesus Cristo. Também, se eu ou você estivéssemos vivendo naquela época de Jesus, não iríamos entender nada com relação à morte por crucificação, à ressurreição de Jesus por nós. Por isso, continuo a dizer, somos privilegiados por vivermos na nossa geração e ter tudo já explicado, completo para nós na Bíblia Sagrada. E este texto de Hebreus 1, de 1 a 3, nos diz tudo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aleluia! Não me canso de agradecer a Deus por ter nascido no Brasil através de uma mulher que servia a Cristo Jesus e de ter me instruído nos caminhos de Deus, apresentando Jesus Cristo como Senhor. Fico a pensar, imagina se eu tivesse nascido, por exemplo, na Índia, fosse descendente de uma casta de adoradores de seus 330 milhões de ídolos deuses, seria bem mais difícil para mim conhecer Jesus Cristo, uma vez que a questão dos ensinos ministrados pelos pais e a tradição religiosa impera em cada lar.
Então, quebrar isso não seria uma tarefa fácil. Assim digo novamente, obrigado, Jesus, por ter te conhecido. Obrigado pela vida de meus pais, de meus avós maternos que apresentaram Jesus Cristo como Salvador. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9 a 13, Pedro nos esclarece que os santos do Antigo Testamento foram salvos por graça, mesmo sem entender exatamente como isso era possível, já que a graça viria manifestada em Cristo. Fica claro perceber isto quando pensamos que Deus presente no mundo deveria trazer juízo e não trouxe. Observa que 2 Coríntios 5:19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. As pessoas que viviam antes da vinda de Jesus à Terra eram salvas pela graça mediante a fé. Não resta dúvidas. Adão, Eva, Enoque, Abraão, o amigo de Deus, Moisés, Caleb, Josué, Samuel, Davi, todos os profetas, enfim, todos exerceram a fé, buscaram a Deus e o acharam. Sabemos que a salvação vem pela fé, não pelas obras. Observe a leitura de Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, mesmo no Antigo Testamento, textos como este que lerei, Gênesis 6:8, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E Gênesis 15:6, e creu Abraão no Senhor e imputou-lhe isto em justiça. Note que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, ou seja, foi colocado na sua conta como justificação, ou seja, declaração de justo na presença de Deus. Em Abacuque 2:4 declara que o justo viverá pela fé. Então, amigos, são frases citadas várias vezes no Antigo Testamento. Estas pessoas que serviram, honraram a Deus, foram salvos pela graça de Deus. E vale ressaltar que a graça antecede o nascimento de Jesus. Paulo deixa claro isso quando disse em Romanos 16:25, estas palavras: Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. E também em Apocalipse diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Mais um texto aqui de 2 Timóteo 1:9. Graça nos foi dado em Cristo Jesus antes dos séculos. Tito 2:11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Novamente, todos serão salvos pela graça antes e depois de Cristo. Está claro isto. A graça salvadora de Deus operou em todas as eras. Outro exemplo bastante interessante é o dos ninivitas.
uma nação pagã que foi alcançada por Deus. Jonas foi o profeta usado como instrumento para levar a palavra de salvação àquele povo. Jonas relutou em obedecer a Deus, mas como os planos de Deus não podem ser frustrados, mais tarde entendeu e cumpriu a sua missão. E qual foi o resultado? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, conforme lemos em Jonas 3:5. E o que é arrependimento? É mudança de atitudes. E nesse povo ninivitas fica evidenciado a ação salvadora de Deus em suas vidas. Agora, está muito fácil a pessoa se converter. Temos Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O mundo comemorou nesse último dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, apesar que Jesus novamente não foi o centro da atenção, e sim o comércio, a figura de um bom velhinho. Gostei de uma frase publicada na internet que diz assim: no Natal, lembre-se que o aniversariante não passou por chaminé, passou pela cruz para te dar salvação. Na verdade, o mundo capitalista tenta diminuir Jesus Cristo e o seu sacrifício feito na cruz. Efésios 2:8 é claro: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E o apóstolo que escreveu o livro aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque qual dos anjos disse jamais: és tu meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espírito e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: o Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Deus não aceita mediação de outra pessoa ou pessoas, pois escrito está: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Há um texto no livro do profeta Ezequiel que diz assim: ainda que estivesse no meio dela 3 destes homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Ezequiel 14:14. A salvação
é uma prerrogativa divina. Somente Jesus Cristo salva. Isso implica em afirmar que a salvação é única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. Cabe ao pecador apenas o arrependimento, uma vez que o Espírito Santo é quem os convence do pecado, da justiça e do juízo, como declarou João. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16:8. Encerro com as palavras do apóstolo Judas em seu livro, no verso 25. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Oremos. Senhor, bendito e glorioso Deus, honramos-te porque tu és nosso Deus. Obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo à terra para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Obrigado por esta revelação dada a todos aqueles que abriram suas mentes e os seus corações para o Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, porque dia após dia temos experimentado do teu amor abundante, da tua graça, da tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem abençoado os nossos lares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, recebam um abraço, que Deus os abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Deus. Ó Jesus, tu és o melhor amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude, minha provação. Dos vales céu lindo, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará.
ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Comigo. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Aleluia! Esse é o melhor amigo. Glória a Jesus. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Estarei para sempre junto ao Salvador.